Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, estando aqui mais uma vez, eu queria colocar aqui no canal esse breve debate que eu tive com um irmão, que é um irmão bem educado, um irmão que eu gosto de conversar com ele, mas às vezes assim eu fico um pouquinho impaciente, porque a gente consegue perceber que é uma pessoa que está preso, né, a uma visão teológica, e não consegue abrir, né, um pouco a mente para compreender as verdades católicas. Então, tudo começou, né, esse breve debate, com esse vídeo, um vídeo que eu coloquei do Padre Paulo, né, Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo Ricardo, um vídeo que eu coloquei no meu canal, comentando sobre um pastor que ficou furioso com o Padre Paulo Ricardo, que, lendo o texto da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versos do 19 ao 21, principalmente o versículo 20, onde ele vai dizer que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. E aí, o irmão vai fazer uma interpretação aí totalmente estranha. Eu vou deixar vocês depois verem aí o que ele diz, o que ele fala. Mas assim, é bem estranha a interpretação dele. E ele diz que eu é que não sei interpretar, porque não sei regras de hermenêutica, de exegese, hermenêutica contextual, não sei o que, essas coisas de teologia, essas coisas do mundo acadêmico, né? E eu simplesmente disse para ele que toda teologia, como diz São João, né, ou melhor, São São Boaventura vai dizer que a teologia verdadeira, ela se faz de joelho. É aquela teologia que se faz na oração, né? E não somente nos livros. Ele não nega os livros, ele não nega os estudos, mas ele diz que o estudo, a teologia intelectual, sem um relacionamento com Deus sincero na oração, ou seja, sem fé, não agradará a Deus. Seria sacrifício de tolo. E aí o irmão vai falar, né, sobre essa questão da interpretação, que ele está dizendo que Pedro não está falando, não está combatendo o livre exame e a interpretação pessoal das Escrituras que muitas pessoas fizeram, como os gnósticos fizeram, como Ário fez, como Nestório fez, como tantos e tantos outros fizeram, uma interpretação pessoal das Escrituras e depois levaram seus entendimentos errôneos para contrapor a igreja. E aí São Pedro vai dizer que isso é errado. Inclusive, na segunda carta de São Pedro, deixa eu pegar aqui, na segunda carta de São Pedro, no capítulo 3 da segunda carta de São Pedro, você lê o capítulo 3 todo aí, para você entrar dentro do contexto, algumas pessoas começaram a falar que a parousia, ou seja, o retorno de Cristo, não iria acontecer, que as promessas de Cristo tinham falhado. E aí São Pedro vai dizer que ela não falhou, que Deus está agindo de paciência, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, e assim sucessivamente ele vai falando, né? Ele vai dizer, versículo 7, 2 Pedro 3, 7, ele vai dizer assim: o céu e a terra atuais, pela mesma palavra, estão conservados para o fogo, reservados para o dia do julgamento e da condenação dos homens perversos. Somente isto, queridos, não fique queridos, não fique oculto para vós. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns pensam, mas tem paciência convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Então, na igreja, e tinha algumas pessoas falando que a parousia, que o retorno de Cristo estava demorando a acontecer. E São Pedro vai dizer que não, que o Senhor está agindo de paciência. E depois ele vai dizer lá no versículo 16, que é o que eu queria colocar aqui, e o que a maioria dos pastores, dos protestantes fazem, é isso aqui. Veja, aqui claro que o contexto aqui está se falando da vinda do Messias, mas isso pode ser feito com todas as Escrituras. Veja, versículo 16, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 16. Em todas as suas cartas, né, veja, eu vou ler do versículo 15. Pensai que a paciência de Deus para convosco é para a vossa salvação, como vos escreveu nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que lhe foi concedida do alto, claro. Aí ele vai dizer, em todas as suas cartas,
ele trata desse tema, né, desses temas, né, da vinda do Senhor, da parousia, das coisas escatológicas que estão para acontecer no fim dos tempos, e principalmente a vinda de Cristo. Ele vai dizer, em todas as suas cartas ele trata desses temas, se bem que nelas há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes deformam ou deturpam, como fazem com o resto da Escritura, para a sua própria perdição, para a sua própria condenação. Aí ele vai dar um conselho para a igreja. Vós, portanto, queridos, ficai prevenidos e precavidos, para que não vos arraste o erro de homens sem princípios e percais vossa estabilidade. Ele vai dizer, antes, crescei antes na graça e no conhecimento do Senhor, nosso e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e até a eternidade. Amém. Então, São Pedro, ele está dizendo aqui para nós que nós precisamos ficar atentos porque existem pessoas que vão querer interpretar a Bíblia segundo a sua mentalidade. Porém, existe um grupo de pessoas que tinham autoridade para interpretar as Escrituras. E esse grupo eram os judeus. Eles receberam a palavra de Deus. Eles receberam a palavra de Deus, se tratando do Antigo Testamento e uma grande parte do Novo Testamento, porque os apóstolos também eram judeus, né? Uma grande parte, não, toda o Novo Testamento, podemos assim dizer, né? Também confirmando. E eles tinham a autoridade de interpretar as Escrituras. Porém, os mestres da Antiga Aliança, eles eram os intérpretes autênticos das Escrituras. Só que eles interpretavam, eles ensinavam, mas eles não viviam o que eles ensinavam. Veja, Jesus vai falar sobre isso no São Marcos, capítulo 12. Ele vai dizer quem eram os intérpretes das Escrituras, quem eram aqueles que tinham o poder, né, que tinham autoridade sobre a vinha do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 5, vai dizer que o Senhor plantou uma vinha. Nela construiu uma cerca para que os animais selvagens, ou seja, para que os hereges, para que os pagãos não destruíssem a vinha, que é a igreja, que é o povo de Deus. Depois ele vai dizer que foi colocado uma torre para que nela ficasse um vigia, ou seja, a pessoa do bispo de Roma, o Papa, né? Coloca-se uma torre para que tenha um vigia que mantenha a unidade e que defenda a fé única, católica, universal, daquela vinha que é a igreja. Ele vai dizer que também se colocou um lagar para que eles produzissem frutos doces, mas eles só produziram frutos amargos. E aí Jesus vem contar uma parábola. Isso tudo eu estou falando, mas isso da vinha do Senhor era especificamente do povo da Antiga Aliança, que Jesus, quando veio, ainda era a Antiga Aliança. Só no final, na última ceia, é que Jesus vai instituir a nova e eterna aliança. Aí Jesus conta essa parábola, mostrando que esses avinhanteiros, né, que cuidavam da vinha, perderam o poder, perderam o direito sobre a vinha, e o Senhor passou para outro grupo. Veja, Marcos capítulo 12, versículo 1. Pôs-se a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha. Quem é ele? Deus. Isaías capítulo 5, você lê lá. Arrodeou com uma cerca, como você vê lá no profeta Isaías. Se você for lá, profeta Isaías capítulo 5, do 1 ao 7, você vai ver. Cavou um lagar para que pisasse os frutos doce para produzir o vinho da nova e eterna aliança, mas eles produziram frutos amargos. Construiu uma torre e colocou um guarda, um vigia, para tomar conta da vinha. Aí arrendou-a para uns agricultores e partiu. Então Deus deu a vinha para alguns agricultores. Quem são eles? Os mestres, os anciãos do povo, os fariseus, os escribas, aqueles que tinham os sumos sacerdotes da Antiga Aliança, que tinham autoridade para ler as Escrituras, para interpretar as Escrituras, para ensinar as Escrituras. Veja, na colheita enviou um servo aos agricultores para cobrar sua parte do fruto da vinha. Eles o agarraram e espancaram e o despediram sem nada. Esse primeiro servo, vamos dizer aí que são os patriarcas, né? Vamos dizer que são os patriarcas. Enviou-lhes um segundo servo. Esse segundo servo, vamos dizer que são os juízes, os reis, né? Feriram-no na cabeça e o injuriaram.
enviou um terceiro. Esse aí nós poderíamos dizer que seria todos os profetas da antiga aliança. E o mataram. Enviou muitos outros, né? Tantos e tantos homens de Deus que foram enviados na antiga aliança, como João Batista, né? João Batista foi um homem da antiga aliança que foi enviado. Mas fizeram o quê? O mataram. E uns espancaram, a outros mataram. Aí sobrava-lhe o seu filho querido. E o enviou por último, pensando que respeitariam seu filho. Mas os agricultores, ou seja, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, né, os saduceus, mas os agricultores disseram entre si: é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E queriam matar Jesus e mataram Jesus. Então o mataram e o jogaram fora da vinha, ou seja, mataram Jesus fora da vinha, né? Lá no monte, no lugar chamado lugar da caveira, no Calvário, no Gólgota. Pois bem, que fará o dono da vinha? Virá, acabará com os agricultores e entregará a vinha a outros. Não lestes, Jesus vai dizer, não lestes aquele texto da Escritura, a pedra que os arquitetos rejeitaram, se tornou a pedra angular. É o Senhor quem o fez e nos parece um milagre. Aí vai dizer, tentaram prendê-lo, pois compreenderam que a parábola era sobre eles, mas como temia o povo, deixaram-no e não foram. E deixaram-no e se foram. Aí você vai dizer, não, mas não era, eles não eram os fariseus, os mestres da lei, eles eram autênticos intérpretes das Escrituras. Eles tinham o poder para interpretar as Escrituras. As Escrituras não eram de interpretação pessoal. Eram os mestres, eram os sumos sacerdotes, eram aqueles grandes que eram, podemos assim dizer, o magistério da religião judaica que interpretava as Escrituras. E Jesus deixa isso claro em São Mateus capítulo 23, versículo 1. Então Jesus, dirigindo-se à multidão e aos discípulos, disse: na cadeira de Moisés sentaram-se os letrados, os mestres da lei e os fariseus. Aí Jesus vai dizer assim: praticai o que vos ordenarem, mas não imiteis o que fazem, pois dizem e não cumprem. Amarram fardos pesados e os põem nos ombros das pessoas, enquanto eles se negam a movê-los com um dedo. Fazem tudo para exibir-se às pessoas. Carregam faixas largas e borlas grandes. Gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas, de serem saudados pelas pessoas na rua e serem chamados de mestres. Então, estes aqui, eles eram autênticos intérpretes das Escrituras. Aí Jesus conta uma parábola para dizer, olha, a vinha será tirada desses avinhanteiros homicidas que mataram os patriarcas, que mataram os profetas, que mataram os juízes, que mataram os reis, que mataram inúmeros servos de Deus que foram enviados, e ele arrendará essa vinha a outros. E quem são esses outros que a vinha foi arrendada? Os apóstolos. E os apóstolos eram os intérpretes das Escrituras. É por isso que Pedro vai dizer segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19 a 21, São Pedro vai dizer que homens falaram por meio do Espírito Santo, e ele vai dizer que essas escrituras não podem ser interpretadas por qualquer pessoa, não pode ter uma interpretação privada delas, apenas um magistério autêntico, aqueles a quem o dono da vinha, que plantou a vinha, arrendou a vinha para eles, depois de ter tirado essa vinha dos fariseus e dos mestres da lei, somente eles e os seus sucessores têm autoridade para interpretar as Escrituras. Porque senão vão fazer como São Pedro disse, vão deturpar para a sua própria condenação. Aí, falando desse texto bíblico, aí o irmão foi me responder aqui no WhatsApp. E eu queria que você acompanhasse, né, a maneira que ele fala, interpretando o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21. Veja, ele vai dizer algumas coisas aí. Boa tarde,
tarde, meu amado. Graças a Deus, tudo bem? Eu estava assistindo o teu vídeo aqui e, meu irmão, deixa eu te dizer, você é um homem inteligente, é perceptível isso. Você é bem articulado, é perceptível isso. Você tem uma boa oratória, também é perceptível. Isso é um dom, né? Eu digo que isso é um dom. Porém, lhe falta muito conhecimento hermenêutico, exegético, conhecimento de interpretação contextual. Lhe falta muito, meu irmão. E eu acredito isso, essa tua falta de conhecimento, porque você foi bitolado a falar aquilo que a tua instituição ensina e prega. Tá entendendo? De forma errônea. Vamos lá. O padre usou uma passagem de 2 Pedro 1 e colocou somente o versículo 20 para tentar refutar os protestantes, dizendo que, daqui olha, ainda disse mais, acabou o protestante, dizendo que essa passagem diz que a interpretação não é nossa, que nós não devemos interpretar a Bíblia, que nós estamos errados, que não é nossa. Só que ele omite o versículo 21, mano. Que isso é o contexto, isso é uma exegese. O versículo 21 vai dar a luz, o entendimento ao versículo 20, ao que o versículo 20 quer dizer. Eu vou resumir para ti o que diz essa passagem que o padre tentou lacrar e se ferrou. Tá entendendo? Eu não sei se por falta de conhecimento ou se por falta de caráter, mas eu vou te resumir essa passagem, no qual você também errou por tentar defender o padre. Você também errou. Usou aí versículos em Mateus, foi para a cátedra de Pedro, usou versículos que não tem nada a ver com 2 Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Nada a ver. Você, como sempre, os católicos, quando não tem baseamento para argumentos, ele corre para fazer outros versículos numa exegese de retalhos, um verdadeiro espantalhos. Essa é a verdade, amado. Não tem base, não tem argumento, entendendo? Por falta de conhecimento ou por falta de caráter mesmo, assim, em relação a acreditar aquilo que o texto está dizendo, dentro do contexto, não dentro do que diz uma instituição religiosa. Mas eu vou te mostrar simples, tudo isso aí que você falou, citou vários textos fora de contexto, que nada tem a dizer com 2 Pedro 20, 21, eu vou te reduzir só o que diz essa passagem aí, no qual o pastor tem razão, e eu já peguei vários católicos nessa passagem aí. Aí aquilo foi somente uma conversa aí, alguma coisa que ele, vamos dizer assim, que uma introdução para ele vir com a interpretação de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21. Aí agora ele vai fazer a interpretação aí desse texto. Pega aí a sua Bíblia e confira. Interpretação dos homens de Deus. Sempre 2 Pedro 1, 20 e 21 não está falando de interpretação nossa e nem da interpretação dos homens de Deus. Simplesmente o que o texto está dizendo é o seguinte: olha, esses homens que escreveram essas profecias, ou seja, esses homens que escreveram a Bíblia, e aí vai os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, esses homens, eles não escreveram a Bíblia de acordo com os seus entendimentos, com as suas interpretações, daquilo que eles achavam. Não. Eles escreveram a palavra de Deus, a Bíblia, de acordo com o entendimento e a interpretação do Espírito Santo. Tá entendendo? É como se o Espírito Santo dissesse: olha, escreve isso. Olha, escreve isso, escreve aquilo, escreve isso é importante, escreve isso. Ou seja, não partia do entendimento deles, da cabeça deles. Por isso que vai dizer que não é de interpretação humana, ou seja, não foi coisas boladas pela cabeça deles, pelo entendimento deles. Deles quem? Dos profetas, dos homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. Esse texto não tem nada a ver com interpretação pessoal nossa hoje.
Está falando dos homens de Deus que escreveram a Bíblia. Nós não escrevemos a Bíblia. Entendendo? Então não está falando de interpretação nossa, está falando de interpretação deles. E vai dizer, homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram da parte dele, ou seja, de Deus, da parte do Espírito Santo, ou seja, não tem nada a ver com a interpretação nossa. Mano, é uma falácia que vocês falam por falta de entendimento contextual. Isso é falta de conhecimento exegético, isso é beabá de teologia mesmo. Entendendo? É a mesma coisa do que eu interpretar Apocalipse 12 como se fosse Maria assunta aos céus. Cara, é bizarro. Transubstanciação como se fosse algo literal, quando é simbólico. Cara, é por isso que eu te digo. Experimenta estudar a Bíblia sem esse teu binóculos aí, tá vendo? De magistério errôneo da Igreja Católica Apostólica Romana, cara. Porque é isso que ela te leva. Ela te induz ao erro também. Ainda que você seja um cara inteligente, ainda que você seja um cara culto, ainda que você seja um cara, vou dizer, que estuda, e ainda que você seja um cara que tenha uma boa oratória, ela, por você se aprofundar somente na parte do que ela ensina, ainda assim você comete o mesmo erro de interpretação deles. Entendendo? O padre deu um tiro no pé, entendendo? O pastor foi enfático em mostrar o erro dele. Por quê? Porque ele isolou um texto e não está falando em nada da interpretação nossa, e sim que o Espírito Santo de Deus inspirou aqueles homens. Quais eram os homens? Os profetas que escreveram os livros da Bíblia. Que esses escritos não vieram da interpretação deles mesmos, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever aquilo que o Espírito os mandava escrever. É isso que diz exegeticamente, hermeneuticamente e verdadeiramente esse texto. Você fez um vídeo tentando refutar, não refutou nada, fez um grande papelão. Com todo respeito, fez um grande papelão, mano, e que você até consegue, talvez, não vou enganar, mas mostrar aquilo que a igreja prega, entendendo? Você falou dos fariseus que foram tirados e foi dado a um povo que é a igreja. Mano, deixa eu dizer mesmo, a passagem que você falou não está se falando de pessoa, está falando de um povo, ou seja, o povo judeu rejeitou o Messias e um povo novo foi acrescido à árvore, que somos nós, os que crerem, entendendo? Não tem nada a ver de igreja que agora tem o poder de interpretar as escrituras, não tem nada a ver com igreja, instituição, mano, com magistério, não. Mateus 28 não tem nada a ver com isso. Ide todos, ele não disse ide instituição religiosa, todos anunciam a palavra de Deus. E Pedro mesmo vai dizer que todos nós que cremos somos arautos do Senhor, sacerdócio real, nação santa e eleita por Deus. Os que crerem, isso aí é o mínimo, isso aí é uma ordenança maior de Deus para nós pregarmos o evangelho, que não cabe à igreja somente, cabe a todos nós somos igreja, não é uma instituição religiosa, um magistério. Mas é isso, meu irmão, mais um papelão seu refutado. Aí você vê que ele começa falando do texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 ao 21, e ele vai dizer que a interpretação era dos profetas. Os profetas estavam recebendo a inspiração e eles interpretavam, e a interpretação era dos profetas, e não era de quem iria receber os textos. Então veja, os profetas recebem a mensagem de Deus e interpretavam a mensagem. E quando Pedro vai dizer que a profecia das Escrituras, né, não é de interpretação pessoal, não era para aquelas pessoas que iriam receber o texto, mas era para aqueles que tinham recebido o oráculo de Deus, ou a revelação de Deus. Quando, na verdade, não é isso que o texto está falando. E depois ele vai partir para Mateus 28, para dizer que todo mundo tem o poder de anunciar o evangelho. Claro, todo batizado tem que falar de Jesus, todo batizado. Porém, para interpretar as Escrituras, não é todo batizado que tem esse poder de interpretar. Somente o magistério autêntico da igreja, que é a vinha, aqueles avinhanteiros que receberam a vinha para dela cuidar e dela fazer produzir fruto, que foi tirada da mão dos judeus, dos fariseus e dos doutores da lei. Aí eu vou dar agora a minha interpretação com o áudio que eu mandei para ele. Veja aí.
O áudio que eu mandei para ele é esse aqui, eu falando da interpretação de São Pedro, segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versos 19 e 18. Veja aí a minha interpretação, quem é que faz a interpretação correta. Meu amigo, a paz de Cristo, Deus te abençoe. Você fala muito de interpretação, né? Que você tem estudos em exegese, em hermenêutica, não sei o que, papapá. Mas tu estás interpretando aí, eu mandei até o texto aí, tá o texto aqui. Tu estás interpretando dois versículos, tem dois versículos que tu estás interpretando, o versículo 19 e o versículo 21. Esses dois versículos tu estás interpretando eles. Porque tu estás falando da palavra de Deus, que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Por isso, essa escrita deles, essa fala deles através da escrita, não é pessoal deles. Foi o Espírito Santo que inspirou. Ok. Tá aí, ó. Vamos lá. Versículo 19 e versículo 21 é o que tu estás dizendo. Que homens, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram da parte de Deus, falaram da parte de Deus. Isso através da Escritura. Só que tu não leste e nem interpreta o versículo 20. O versículo 21 é onde está o problema de vocês. Veja, vamos lá, vamos por parte. Versículo 19. Segundo São Pedro, capítulo 1, verso 19. Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas. Então Pedro está dizendo que eles dão ainda maior crédito às palavras dos profetas, a qual fazeis bem em entender como uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Então, Pedro está dizendo, olha, assim, porque os profetas falaram de Cristo que iria vir. E essa palavra, essa profecia era verdadeira. Aí ele vai dizer, assim demos, porque eles foram testemunha visível, ocular da vida de Cristo encarnado. Aí ele vai dizer, assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, que disseram que viria o Messias e coisa e tal, e o Messias iria morrer, ressuscitar dos mortos, assim, por conta dos nossos pecados para nos salvar. Então os profetas inspirados pelo Espírito Santo disseram isso. Aí Pedro disse, nós damos ainda maior crédito. Por quê? Porque eles viveram com Cristo e eles viram o Messias com os olhos, visível, humano. Aí ele vai dizer, essas profecias, esses textos bíblicos que os profetas deixaram para nós estamos anunciando para vocês. Aí ele vai dizer, a qual fazeis bem, falando com a igreja, em entender como uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso. Ele está dizendo que as palavras da profecia são como uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso e que a igreja deve fazer bem em entender. Aí ele continua dizendo, né? Quando lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, se levantem em vossos corações. Ou seja, eles creiam em Jesus e Jesus seja levantado no coração deles. Ou seja, Jesus passe a ser o Deus, o Salvador da vida deles. Aí, no versículo 20, vai dizer o seguinte, antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, coisa que os protestantes fazem. Por isso tem tanta teologia distinta uma das outras. Uma é a teologia calvinista, uma é a teologia arminiana, uma é a teologia luterana, uma é a teologia anglicana, uma é a teologia adventista do sétimo dia, uma é a teologia da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons. Ou seja, cada um tem uma teologia. Por que tem uma teologia? Porque eles pegam... eles não observam, não compreendem, não aceitam o conselho que Pedro dá aqui no versículo 20. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Aí, Pedro vai dizer por que é que as profecias não são de interpretação pessoal. Aí entra o versículo 20. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito ou por uma vontade humana. Aí ele vai dizer que homens inspirados pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus. Por isso, o versículo 20 deve ser retomado. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Você só interpretou, e eu concordo com toda a sua interpretação, da primeira parte. Você só interpretou a primeira parte do texto, que é a Pedro dizendo que as profecias da Antiga Aliança, e também o Novo Testamento nós podemos tomar também, são escritos, inspirados pelo Espírito Santo. Mas você omitiu
o versículo 20. Propositalmente, porque o versículo 20 é onde vai condenar exatamente o livre exame e a livre interpretação do protestantismo. Que ele vai dizer, antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Essa interpretação das Escrituras cabe unicamente, exclusivamente à igreja. A única igreja de Cristo. E aí, quando vocês começam a fazer a interpretação pessoal, feito esse mocinho aí, que eu respondi o vídeo dele, ele é calvinista. Aí eu pergunto a tu és calvinista? Porque se tu não és calvinista, tu estás com a tua interpretação pessoal das Escrituras e ele que é calvinista está com a interpretação pessoal dele das Escrituras. Os luteranos têm uma interpretação pessoal das Escrituras, os adventistas têm uma interpretação pessoal das Escrituras, os membros da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, os mormons, têm uma interpretação pessoal das Escrituras, os anglicanos, os metodistas, os wesleyanianos, todos eles têm uma interpretação pessoal das Escrituras. Por que é que vocês não creem na mesma coisa? Aí você vai dizer assim, não, são doutrinas periféricas. Não. Os adventistas deixam claro que quem não observa o sábado não se salvará. Os calvinistas deixam muito claro que quem não foi predestinado para a salvação não se salvará. E assim sucessivamente, né? Então, não tem essa, né? Você fez uma interpretação, você que fez uma interpretação de retalho. Você fez a interpretação do versículo 19, onde Pedro vai dizer que toda a escritura é inspirada e que a igreja deve guardar essa escritura, entender, guardar no coração até que brilhe o dia, a estrela da manhã, que é Jesus Cristo. E no versículo 20, ele vai dizer por que essa escritura é inspirada por Deus. Porque homem, em lugar nenhum, em momento nenhum, o homem falou por livre e espontânea vontade. Falaram por uma ação do Espírito. Agora, o versículo 20 é que vai dizer que estas escrituras, que foram inspiradas pelo Espírito Santo, não são de interpretação pessoal. E você omitiu o versículo 20 propositalmente. Só que eu já disse a você há muitos dias atrás, você não está falando com nenhum leigo, você está falando com quem conhece das escrituras. Aí agora ele vai, né, depois ele me mandou outro áudio e vem falar, né, sobre a minha interpretação. E ele continua com a mesma história, né? Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Deus te abençoe. Vou responder primeiramente o teu áudio aqui, e essa passagem aí, segunda de Pedro. Mano, você parece que não entende a situação, você não entende nada de exegese, cara. Mano, eu te expliquei, o vídeo tá explicado. O padre tentou usar o versículo 20 para falar da interpretação nossa, pessoal nossa. Entendeu? E foi refutado. Eu te refutei. E aí você vem, faz um camalhaço de situações e fala daqui, puxa versículo daqui, puxa versículo daqui. Aí diz que eu omiti o 20. Não, eu não omiti o 20. O 20 foi o padre que falou para tentar refutar a gente, evangélico, dizendo que a gente interpreta conforme a nossa situação. Mas essa passagem não está falando de interpretação nossa, meu irmão. É isso que você não entende por falta de conhecimento exegético, falta de estudo, entendendo? Se tu fores ler o contexto remoto, entendendo? E imediato, versículos antes e depois do versículo 20, você vai ver que Pedro está falando dos profetas. Não está falando de nós. Está falando dos profetas. Aí vem falando dos profetas. Quando chega no versículo 19, ele vai dizer, assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas. Quem são esses profetas? Os que escreveram a Bíblia. Não está falando de nós, do nossa pessoal interpretação, está falando dos profetas. Ele vai dizer, assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em entender, como uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso até que desponte o dia e a estrada da manhã se levante. Jesus que tá. Aí no versículo 20 ele vai dizer, antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Ou seja, pessoal de quem ele está falando no contexto? Dos profetas. Ele está dizendo que a interpretação das Escrituras não é dos profetas. Eles não escreveram. Aí no 21 ele vai dar
a luz. Quer dizer, porque ele está respondendo. Porque é como se fosse uma resposta do versículo 20. Porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Ou seja, está dizendo de quem? Vontade humana de quem? Dos profetas. Por quê? Porque o que eles escreveram era do Espírito Santo, não era deles. Deles quem? Dos profetas. Não está falando de nós, de nossa interpretação. Homens inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, homens, quem são esses homens inspirados pelo Espírito Santo? Os profetas. Falaram da parte de quem? Escreveram da parte de quem? Anunciaram da parte de quem? Da parte de Deus. Quem anunciou isso? Quem escreveu isso? Quem foi inspirado para fazer isso? Os profetas. Versículo 20, não isolei, o versículo 21 dá a luz ao 20 e a todos os outros. Desde o versículo 18, 17, 19, vem falando dos profetas. Dos profetas, entendendo? Quando chega no 20, vai dizer, mas mais ou menos assim mesmo, vem falando dos profetas, das escrituras. Quando chega no 20 mesmo, olha, vocês saibam que o que eles escreveram, os profetas, não foi da cabeça deles, não foi de interpretação deles, ou seja, eles não escreveram aquilo que eles queriam, não. Eles escreveram aquilo que o Espírito Santo os guiava. Mas sabe por que eles fizeram isso? Porque nenhuma interpretação é de pessoal, é deles. Está entendendo? A interpretação não é deles das escrituras. Eles não escreveram interpretando as escrituras. Eles fizeram isso inspirado pelo Espírito Santo, porque não é pessoal deles, é do Espírito Santo que os orientou, deu a luz a eles escrever aquilo que o Espírito queria que escrevesse. Ou seja, não surgiu da cabeça dele. É isso que o texto está dizendo, que você rodou, disse que eu como se diz, omiti o 20, mas o 21 está te respondendo o 20. Eu não omiti. Pelo contrário, eu te dei a resposta do 20, a resposta que o Donzoli, o rapaz lá deu pro padre, e que eu estou te dando, que vocês não sabem interpretar. E é fato. Vocês pegam esse texto aí, e vocês é que isolam. Vocês isolam, o padre isolou e disse, refutou. Por quê? Olha, o padre foi que citou, o padre Paulo Eduardo, o padre Paulo Ricardo. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da escritura é de interpretação pessoal. Olha, você não pode interpretar as escrituras, porque não é interpretação pessoal. Mas não está falando da gente, meu irmão. Essa interpretação é dos profetas que escreveram a Bíblia, não é nossa. Esse que você não consegue entender dentro de uma exegese correta, perfeita, entendendo? E bem feita, de estudos e mais estudos, entendendo? Mas isso é muito prático de católico que não sabe. Aliás, quase todos, né? Bem pouco sabem interpretar. Eu digo bem pouco, mesmo que eu interpreta não de um geral e de forma equivocada, tá entendendo? Mas leia, meu filho, o contexto que o contexto vai te dizer, tá entendendo? Fácil, muito fácil refutar essa passagem aí, tá entendendo? Realmente não dá pra debater, né? Minha resposta agora, né? Conversar com protestante por causa disso. Realmente não dá para debater nem conversar com protestante por causa disso. Porque você está querendo dizer que a livre interpretação que se fala do versículo 20 não é que o profeta teve uma livre interpretação e ele escreveu aquilo ali livremente da cabeça dele. Ali, no versículo 19, está se falando que os profetas foram inspirados. Pedro vai dizer que a igreja deve aceitar essa palavra inspirada dos profetas até que brilhe a estrela da manhã, que é Jesus, no coração da igreja. E depois, no versículo 20, ele vai dizer que essas profecias que os profetas receberam do Espírito Santo, que eles falaram por meio do Espírito Santo, não podem ser interpretadas livremente. Senão, do contrário, vai acontecer o que acontece no meio protestante. Cada pastor tem a sua doutrina e a sua igrejinha. É simples, isso aí tá simples. Aí tu vem com essa história de tu não conhece exegese, tu não conhece exegese textual, tu não conhece hermenêutica, tu não conhece o quê? Isso é balela, isso é papo furado. Essa historinha de pseudos intelectuais de vocês, isso é conversa furada. O texto é claro aí. O texto é claro. Pedro está dizendo que os profetas falaram por meio do Espírito Santo
a igreja deve receber essa palavra como um luzeiro, como a estrela da manhã que deve brilhar nos corações da igreja, né, dos membros da igreja. Essa estrela que vai brilhar é Jesus, e que essas palavras dos profetas que foram inspiradas pelo Espírito Santo não pode ser de livre interpretação, que cada um vai interpretar. Senão acontece como aquele pastor que interpretou, vai tomar para ti uma mulher adúltera e adultéria, e o pastor vai e tem relação sexual com a mulher dos outros. Vê que barbaridade, pelo amor de Deus, aí tu vem, não, porque não sabe exegese textual, que conversa, mas o texto está claro. Os profetas falaram por meio do Espírito Santo, essas palavras que foram ditas ou escritas por meio do Espírito Santo não são de livre interpretação. Senão vai acontecer o que Paulo vai dizer na sua segunda carta, o que Pedro vai dizer na sua segunda carta, que pessoas que são, assim, que não são inteligentes, que não são, como é que eu posso dizer, sábias, vão interpretar as passagens escritas por Pedro, por Paulo, que eram difíceis, e vão interpretar e distorcer para a sua própria condenação. É simples, é isso aí. Agora fica com essa conversinha bonita. Esses caras só querem lacrar na internet, e Banzola, e a turma deles só quer lacrar, fazer piada com a sã doutrina e fazer piada e lacração. Isso aí é para quê? Para ganhar views. Eu digo à toa e repito. Eu tenho feito até alguns vídeos sobre questões de apologética, mas isso aí só traz treta, visualização, lacração, e é isso que as pessoas gostam. Você vê que a gente coloca um vídeo falando sobre Cristo, falando diretamente sobre Cristo, sobre a salvação, as pessoas quase não assistem. Quando você bota um vídeo sobre lacração, sobre apologética, sobre debate, sobre o que, os vídeos que tem mais visualização, em qualquer canal, os vídeos que tem mais visualização são esses, ou seja, as pessoas estão à procura disso, de lacração, de briga, discussão, isso aí. Por isso que os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, como Santo Inácio de Antioquia e tantos outros, disseram, fujam dessas coisas aí, porque são debates inúteis, as pessoas não querem isso. Era o que os fariseus faziam. Os fariseus faziam isso, os saduceus, os escribas, os herodianos, né, os mestres da lei faziam isso. O tempo todo uma discussão que não levava a nada, somente para lacrar, somente para tentar colocar Jesus em cilada. Simples assim. Aí ele vai dar mais uma resposta, né? Eu acredito que por aqui, acho que a gente vai parando, né? Quem sabe eu posso até soltar minha próxima resposta aí.